Começa agora o debate com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Estão conosco nesta noite aqui no estúdio os candidatos de partidos que têm pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional. Eu quero desde já agradecer a presença conosco do candidato Ibanez Rocha, do MDB. Agradeço também a presença da candidata Fátima Souza, do PSOL. Quero agradecer o candidato Rogério Russo, do PSD. Agradeço também a presença do candidato Rodrigo Hollenberg, do PSB, do candidato Júlio Miragaia, do PT, agradeço ao candidato Alberto Fraga, do DEM, e, por fim, agradeço à candidata Eliana Pedrosa, do PROS. O posicionamento deles aqui no nosso estúdio foi decidido em sorteio. Eu quero dizer que nós estamos ao vivo também no G1DF. Com esse debate, a Globo quer contribuir para que o eleitor conheça a fundo as propostas, as ideias de candidato. E assim, o eleitor poderá fazer uma escolha consciente, responsável. Vamos ver agora as regras deste primeiro bloco, que foram aprovadas em reunião com a assessoria dos candidatos. As perguntas são de tema livre. A ordem de quem pergunta foi sorteada anteriormente. Tempo para a pergunta, 30 segundos. Para a resposta, 1 minuto e meio. Mais 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Nesse bloco, cada candidato pode responder até 2 perguntas. Se um candidato se sentir ofendido moralmente, pode pedir o direito de resposta. Esse pedido será analisado pela produção do debate e a decisão será anunciada assim que possível. Se o pedido de resposta for procedente, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa. Mas eu reforço aqui que a proposta da Globo é debater ideias, debater projetos para o Distrito Federal. Projetos que melhorem a vida das pessoas. Vamos então ao debate pelo sorteio. Quem começa perguntando nessa noite é o candidato Miragaia, do PT. Por gentileza, candidato, pode se dirigir à nossa mesa de debates. Candidato Miragaia, o senhor pode escolher a quem quer perguntar. Ibanez Rocha. Candidato Ibanez, por gentileza, à nossa mesa. Lembrando que, pela regra, o candidato Miragaia tem 30 segundos para formular a sua questão. Ok. Eu quero inicialmente cumprimentar os demais candidatos aqui presentes, cumprimentar os telespectadores da TV Globo. E eu queria perguntar ao candidato Ibanez, numa entrevista ao Jornal de Brasília, você disse que para cada empresa que contratasse um empregado isentaria de ICMS e ISS essas empresas, e isso seria possível, com isso seria possível gerar 100 mil empregos em 6 meses. Eu queria que você confirmasse essas informações. Bom, eu tenho convicção de que alguma coisa precisa ser feita, Miragaia, para que o emprego volte ao Distrito Federal. Algumas medidas vão ter que ser tomadas e essa é uma das medidas que nós vamos adotar. Vamos encaminhar ao CONFAS o que for necessário fazer para modificar essas regras. O que nós não podemos viver é o Distrito Federal nessa condição de desemprego absurdo que ela está. Nós vamos ter que reativar toda a nossa atividade econômica, trazer as micro e pequenas empresas de novo para produzir, e hoje eles estão demitindo e voltando as famílias para cuidar dos seus negócios. Isso você vê em todas as feiras, vê em todos os comércios que estão fechados. E nós temos também que reativar a nossa atividade econômica através da indústria da construção civil, que, como você bem sabe, está abandonada porque os projetos não são aprovados. Eu tive esses dias com empresários que estão aí há 3 anos querendo lançar um shopping aqui no Distrito Federal e não conseguem o seu alvará. Então, muito precisa ser feito. Temos que regularizar o nosso PRODEF, que você sabe, está aí abandonado e não foi regularizado. Nós temos que dar infraestrutura nas ADS, que também foi abandonado. E nós temos que incentivar o nosso polo JK, que também está abandonado, não tem infraestrutura, não tem um ponto de ônibus, não tem uma passarela, não tem asfalto, uma carreta não pode ali ingressar. Então nós vamos ter que adotar medidas para recuperar a nossa economia, custando o que custar. Vamos ter que trabalhar em relação à DIFAL, que foi criada, existe em vários estados, mas que pode ser modificado para melhorar a condição das nossas empresas no Distrito Federal. Candidato Miragaia, o senhor tem agora 1 minuto para a réplica. Ibanez, me perdoe, mas você demonstra um enorme desconhecimento de como funciona a economia do Distrito Federal. A economia do DF, no tempo que o Brasil estava crescendo, no governo Aguinaldo, 2011 a 2014, gerou 124 mil empregos. Você está dizendo que apenas nas MPS vai gerar 100 mil em 6 meses. Né? Isso significa um aumento de 33% em 6 meses. É algo absolutamente inusitado. Essa é uma proposta demagógica. E mais do que isso, você está dizendo que vai isentar 28 milhões de reais mês. Isso significa 336 milhões de reais no ano.
é 91% do que arrecada o Simples. É uma renúncia fiscal de 91%. O Simples arrecada aqui 370 milhões de reais. Na verdade, você não vai gerar emprego nenhum com isso, Ibanez. Nem, e tampouco você vai fazer a economia crescer. Você vai apenas onerar o cofre, você vai praticar renúncia fiscal. Né? Isso não leva a lugar nenhum. Né? Não à toa você está conhecido aí, sendo conhecido por essas propostas mirabolantes, não como Ibanez, mas como enganês. Bom, eu quero deixar bem claro a todos vocês telespectadores que o candidato Miragaia, que esteve no governo que deixou um rombo, como muito dito pelo nosso governador Hollenberg, deixou também essa marca do desemprego no Distrito Federal, que veio logo depois, quando o governador Hollenberg assumiu. Agora, eu não consegui ouvir desse candidato, que tanto conhece da economia do Distrito Federal, como é que ele pretende gerar empregos. E toda a economia mundial, toda vez que você tem uma posição de recessão, de desemprego, o Estado tem que entrar com a sua parcela de contribuição. Então não é aumentando impostos, como foi feito nesse último governo. Não é onerando as empresas, não é desempregando, como ocorreu nos últimos tempos, a partir do governo que você participou, que nós vamos salvar a economia do Distrito Federal. Eu acredito sim que as empresas funcionando, o empresário empoderado e a cidade crescendo, a gente volta a gerar renda, recursos e arrecadação de impostos para salvar essa cidade. É o que eu penso e é o que eu vou fazer. Ok, muito obrigado, candidatos. Retomem seus lugares por essa primeira rodada. Vamos prosseguindo pelo sorteio. Agora quem pergunta é a candidata Eliana Pedrosa. Por gentileza, candidata Eliana Pedrosa, dirija-se à nossa mesa de debates. Candidata, a senhora pode apontar para quem a senhora quer fazer uma questão. Miragaia. Candidato Miragaia, por gentileza. Candidata, a senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato, quais são as suas propostas para a questão da infraestrutura aqui do Distrito Federal? Para melhorar a infraestrutura no Distrito Federal. Eliana, o Distrito Federal ele tem uma infraestrutura muito precária. Ele funciona bem na infraestrutura social. A infraestrutura econômica é muito precária. Nós não temos disponibilidade energética para movimentar um parque industrial, mesmo de porte médio. Né? Há uma deficiência muito grande. A nossa logística de transporte é muito ruim. Né? Nós temos uma ferrovia centro-atlântica obsoleta, absolutamente obsoleta, que não suportaria um transporte de carga num volume mais substantivo. A nossa também, a infraestrutura de armazenamento também é precária. Ou seja, não temos condições de atrair grandes investimentos para cá. Não teríamos como suportar a vinda de grandes empreendimentos porque precisariam de investimentos nessa área. Eu acredito que os diversos governos que passaram pelo Distrito Federal nos últimos anos, eles pecaram por isso. No governo do presidente Lula e depois da presidente Dilma, havia o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, onde havia recursos disponíveis para investimento em infraestrutura. E os sucessivos governos, eles abdicaram de trazer esses investimentos para que a gente tivesse condições de atrair investimentos privados. Eu creio que foi um prejuízo muito grande para a nossa economia. Nós não temos tido essa iniciativa e pagamos um preço hoje por isso. Candidata, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Bem, Miragaia, eu concordo com você em parte, mas o governo do Distrito Federal tem recursos, sim, para poder movimentar a economia, gerar emprego e renda e melhorar substancialmente a infraestrutura aqui no Distrito Federal. Nós temos hoje, principalmente na questão da mobilidade urbana, nós temos vários gargalos em várias cidades, como na saída ali do Recanto das Emas, na saída do Riacho Fundo, na EPIC ali com a 4ª Avenida, aqui do Sudoeste, lá na 128, no encontro da 128 com a BR-020, lá por Planaltina, e assim por diante, onde a construção de viadutos poderia reativar a construção civil, e além de gerar esses empregos e renda. Mas nós queremos trazer o trem de Lusiânia até Formosa, atendendo todo essas cidades que passam por dentro do Distrito Federal, melhorando muito a questão do transporte urbano. 1 minuto, candidato Miragaia. Eu acho que nós perdemos sem trocadilho, o trem da história.
né? Eu acho que quando houve a concepção de Brasília, deveria ter sido concebido o transporte por trem, transporte passageiro, isso não foi feito. O metrô, quando veio depois, é muito mais caro. Eu acho que não devemos apostar tão somente no transporte rodoviário, né? Nós temos que buscar alguma alternativa e, nesse caso, o transporte coletivo em corredores exclusivos, eu acho que é a melhor saída aqui. Não acredito que a gente vai ter condição de implantar um transporte por trem de massa. Agora, eu acho que tem um projeto fundamental na área de infraestrutura que ajuda o trânsito de Brasília, que é caótico, e ajudaria a trazer investimentos privados. É o nosso arco rodoviário, tá certo? O nosso arco rodoviário desafogaria o trânsito da região central de Brasília e, ao mesmo tempo, permitiria construir, a nossa proposta é construir 5 áreas industriais ao longo desse arco rodoviário que permitisse a atração de investimentos privados e, mais do que isso, ofertar emprego fora do plano piloto, que tem uma concentração absurda. Ok, candidatos, muito obrigado. Retomem seus lugares. Vamos prosseguindo o nosso debate pelo sorteio. Quem vai fazer a pergunta agora é o candidato Alberto Fraga, do DEM. Candidato Fraga, por gentileza, dirija-se à mesa de debates. Candidato Fraga, a quem o senhor quer perguntar? Ibanez. Candidato Ibanez, por gentileza. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Ibanez, você reconhecidamente em toda a cidade é reconhecido como um candidato rico. Tem inclusive 300 milhões para receber do GDF. Eu queria que você explicasse para todo mundo como é que você, como governador, vai liberar esses 300 milhões para você mesmo. Quer dizer, isso é correto? Aliás, isso é novo? Você tem que participar de uma disputa e visando o lucro depois, quando você for governador? Bom, realmente o candidato Fraga, eu entreguei a carteira dele de advogado, mas ele não leu nem a Constituição, que ele é parlamentar, deveria conhecer. Os precatórios, eles são pagos com base no artigo 100 da Constituição Federal. Esses recursos são concedidos após o trânsito em julgado das sentenças, homologados pelo Judiciário, encaminhados para pagamento numa fila que é organizada pelo Poder Judiciário. Então isso não tem influência nenhuma do governo, você é obrigado a repassar esse recurso e quem faz o pagamento é o Tribunal de Justiça. Mas nesse caso, Fraga, eu fiz uma escritura pública e você tomou conhecimento de que mesmo tendo direito e sendo legal o recebimento, porque foi homologado pela Justiça em sentença transitada em julgado, eu estou abrindo mão desses honorários e estou colocando esses honorários à disposição da sociedade para recuperar as escolas que precisam, as creches que precisam ser recuperadas e agora também para construir as casas que legalmente e após processo judicial, após processo administrativo, serão devolvidas àquela população diante de derrubadas que vocês todos aqui dizem que foram ilegais. Então esses recursos não entrarão nos cofres do meu escritório, mesmo sendo legais e pagos pelo Tribunal de Justiça e não pelo governo do Distrito Federal. Mas eles vão se reverter em favor da nossa sociedade, que é o que importa. O mais complicado é receber recursos públicos, Fraga, e utilizar na forma de desvio, como foi apontado ultimamente na operação que pegou um assessor seu de gabinete. Candidato, é que nem aquela história da ação civil pública que você está escondendo até hoje lá na Câmara Distrital, que você desviou, recebeu 3 milhões de forma indevida. Os outros que participaram do conluio, inclusive seu primo, juntamente com o Alírio Neto, vão ser condenados para devolver 21 milhões, com mais os 3 que você deve, 24 milhões. Nós estamos falando de 25 milhões que foi pago de maneira equivocada e que esse processo é de 2012. E veja que está parado, que você se esconde da justiça. Ninguém consegue te notificar porque você foge dos oficiais de justiça. Quer dizer, você deve ser mais transparente. A sua habilidade no judiciário é muito grande. Agora, cuidado, porque o peixe morre pela boca. Você anda falando demais, você anda adivinhando condenação. Agora, não tem coragem de enfrentar a justiça e decidir por que você não devolve o dinheiro que você pegou de forma ilegal. Eu não peguei dinheiro nenhum de forma ilegal, foi feito um pagamento com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, transitada em julgado, homologada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em 2 decisões, e essa ação ela só não tramitou, Fraga, mais uma vez, você não conhece de direito, você não devia entrar nesse assunto, porque você não conhece de direito. Ela não tramitou porque havia uma ação com repercussão geral no Supremo, e quando uma ação está com repercussão geral, todos os processos que estão abaixo ficam paralisados.
eu não corro da justiça, eu não me escondo da justiça, eu não tenho processo por corrupção, quem tem é você, e você deveria cuidar de se defender e não atacar. Eu acho que a sua situação está muito complicada de você estar atacando. Não aponta o dedo quando a gente tem 3 processos, condenações, pareceres pedindo condenação. Eu acho que está na hora, Fraga, da gente colocar a realidade. Por onde você passou, você deixou um rastro de corrupção. Eu não, eu tenho um rastro de honestidade, e se eu for condenado diferentemente de você, eu tenho condições de repor os cofres públicos, mas eu tenho certeza que eu não serei condenado. Você levou demais. Candidatos, muito obrigado. Retomem seus lugares. Eu quero dizer aos senhores que o candidato Ibanez já foi questionado 2 vezes nesse bloco, então ele não pode mais ser perguntado pelas regras que os senhores assinaram. Quem pergunta agora é o candidato Hollenberg, por gentileza, candidato. O senhor terá 30 segundos para formular a sua questão. Para quem, candidato? Para Fátima, professora Fátima. Candidata Fátima, por gentileza, a nossa mesa de debates. Pode perguntar, candidato. Fátima, nós estamos fazendo a expansão do metrô para Samambaia. Já soltamos a licitação na semana passada. Nós estamos fazendo mais 3 novas estações do metrô também. E estamos fazendo o trevo de triagem norte, que vai melhorar muito a vida de quem mora na região norte do Distrito Federal. Essas pessoas vão economizar 2 horas por dia, que vão poder estudar, vão poder ficar com suas famílias, porque ali nós temos várias pontes, viadutos, ciclovias, que vai melhorar muito a mobilidade. Qual a sua proposta para a mobilidade? Boa noite a todos. Quero cumprimentar os candidatos, dizer para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou a professora Fátima Souza, da Universidade de Brasília, paraibana, nordestina, fui ex-diretora da Faculdade de Ciências da Saúde. E em relação à sua pergunta, governador, quero dizer que um dos primeiros atos do nosso governo vai ser revisar os contratos das empresas de ônibus, inclusive que a Justiça já nos ordenou a fazer isso. E nós vamos trazer o metrô como eixo estruturante das políticas públicas dos meios de transporte. Eu acho que não é só uma única iniciativa. Nós temos que terminar, por exemplo, o metrô que vai até o CTO. Nós temos a candidata Eliana, eu acho que tomou a ideia, e que é bom que isso aconteça, de trazermos o trem de Lusiânia para desafogar o eixo norte e o eixo sul, e nós vamos investir também nas ciclovias. Nós vamos ter que dar condições para que as pessoas que tenham, que possam ter outras mobilidades, que não seja apenas o trem e também não seja apenas os ônibus, mas seja, sobretudo, uma política integrada dos meios de transporte que passe por todos os modais. Então, no nosso governo, em síntese, nós vamos, de novo, fazer a revisão dos contratos, porque transporte não é meio de lucro, e nós vamos, sobretudo, abrir o metrô para os feriados e fins de semana, em especial nos domingos. Nós implantamos o bilhete único. O bilhete único permite que uma pessoa possa pegar 2 ônibus e o metrô, 3 ônibus, no período de 3 horas, pagando uma única passagem. Isso também reduz o volume de dinheiro no sistema e com isso reduz também a prática de assaltos em coletivos. E nós vamos expandir o metrô para Ceilândia até o setor O, como já começamos a fazer em Samambaia, e vamos fazer agora, com a conclusão do trevo de triagem norte, nós vamos levar o BRT até Planaltina, passando por Sobradinho, e já estamos com os recursos e com o projeto sendo ajustado para licitar do BRT, que vai ligar o plano piloto até o Sol Nascente. Vai se passar pela Estrada Parque Indústria Gráfica, pela Estrada Parque, pelo Pistão Norte, pela Hélio Prates, Taguatinga e Ceilândia, até chegar ao Sol Nascente. E já estamos contratando o projeto também do viaduto da entrada do Recanto das Emas e do Riacho Fundo 2. Mas, governador, Um minuto, candidato. Mas, governador, veja, enquanto o senhor não colocar o metrô como uma espinha dorsal de toda a modalidade da mobilidade pública do Distrito Federal, o senhor vai ficar eternamente devedor. E digo por quê? Porque as pessoas hoje passam 2 horas para chegar de sua casa até o seu trabalho. Enquanto o senhor não pensar numa política integrada, inclusive com a região do entorno, de novo nós seremos devedores. Porque as pessoas passam, em média, o senhor sabe disso, 2 horas para chegar ao seu ambiente de trabalho. Isso é maldade. Enquanto a gente não reduzir, inclusive, a tarifa, nós tínhamos que o senhor devia ter feito, e quem ganharmos, espero que seja eu, nós vamos ter que discutir que o transporte não é para gerar lucro. E os meios de transporte nosso é muito caro. Quando o senhor fala do bilhete único, o bilhete único ele tem que ser integrado de verdade. E não ele entrar apenas no metrô, se por acaso ele perdeu ou esqueceu de alguma coisa
que ele precise ir para o seu trabalho, ele não, quando volta ele não tem mais condições de seguir no seu meio de transporte. Então, governador, a gente tem que ser mais humano nessa questão da mobilidade pública. Ok. Candidato Hollenberg, por gentileza, retome o seu lugar. A candidata Fátima pode continuar conosco, porque, candidata, pelo sorteio, a senhora vai fazer agora a sua pergunta. A senhora quer perguntar para quem? Candidata Eliana Pedrosa. Por gentileza, candidata Eliana Pedrosa. Candidata Fátima, a senhora tem 30 segundos para formular a sua questão. Candidata, boa noite. Boa noite. Eu tenho acompanhado suas propostas, né? Mas tem uma coisa que nos preocupa muito, não a mim, mas a todos os nossos pessoas que precisam votar, ter uma escolha à altura, saber com quem está votando, qual é a consciência que ele vai ter, né? E como professora eu fico muito preocupada, porque a gente sabe que a senhora ainda não se definiu quem é o seu candidato à presidência. E a gente sabe que no Senado Nacional, o seu partido, o PROS, faz aliança com o PT. E a senhora tem um outro candidato aqui. Afinal, quem a senhora apoia? Eu quero aproveitar esse momento para me apresentar. Eu vim de uma família de pioneiros. Eu tenho 3 filhos, tenho 6 netos. Me formei na Universidade de Brasília. Administrei uma empresa por 10 anos. Exerci 3 mandatos de deputada e fui secretária de Desenvolvimento Social. E com esse conjunto de experiências eu me considero preparada para governar Brasília. Mas respondendo a sua questão, deputada, eu ainda não tomei minha decisão. Diferentemente que a senhora tentou induzir que eu já tivesse um candidato, eu ainda não tenho candidato. E tem muitos brasileiros que estão nesse momento e inclusive estão aguardando o debate de amanhã da Globo para poder se decidir por qual candidatura que decidirá. Mas, importante dizer que o meu partido me deu liberdade para a escolha do candidato e nós vamos fazer essa análise com muito cuidado, porque o Brasil passa por um momento muito delicado, um delicado que vem pós-Lava Jato, com muito desemprego e que nós precisamos fazer as nossas escolhas pensando nesse Brasil do futuro, um Brasil que vai dar orgulho a todos os brasileiros e oportunidade para todos. Mas uma correção, candidata, eu não sou deputada, eu sou professora Fátima da Universidade de Brasília, nunca apresentei meu nome à disposição para nenhum cargo, estou fazendo pela primeira vez, mas eu queria dizer para a senhora que a população espera dos seus governantes clareza, transparência, para saber com quem ele está acompanhando. O seu partido, o PROS, ele apoia o Haddad, no plano nacional, e aqui o seu principal candidato federal apoia o Bolsonaro, e seu povo está pedindo, porque quando a gente caminha nas ruas, as pessoas perguntam, professora, quem a senhora apoia para a presidência da República? Eu digo, eu tenho. É o Guilherme Boulos e Sônia Guajajara. Então a senhora precisa dizer, até para o seu povo saber com quem a senhora anda. Porque se durante a campanha a senhora tem dificuldade de falar direto com o seu povo, quando governar a senhora vai ter dificuldade de ter transparência, de ter ética, de falar firme com o seu povo, do seu povo não ficar cobrando da senhora nenhuma atitude. Um bom gestor é aquele que diz e fala direto com o seu povo, destemida e paga o preço pelos erros, pelos acertos. 1 minuto para a tréplica, candidata Eliana Pedrosa. Bom, a minha posição não é a falta de transparência. Muito pelo contrário, a minha vida sempre foi pautada por muita transparência e por muita firmeza. Agora, tem momentos da nossa vida que você precisa se acercar de muitas informações, porque é uma decisão muito importante. Nós estamos decidindo o futuro do Brasil. O futuro do Brasil está em jogo. Esse Brasil que a gente quer com mais pujança, com menos desigualdade, um Brasil que a gente quer que as pessoas tenham efetivamente uma oportunidade. Então, é com muito cuidado, com muita cautela, e tenho tempo ainda hábil para isso, para tomar minha decisão. Então, não vou me precipitar. Isso não é uma maneira de esconder nenhuma posição. Para esconder a posição, não estaria falando que ainda estou no grupo dos indecisos. Isso é um direito que eu tenho, um direito que eu não abro mão e que eu vou me certificar das melhores propostas para tomar a decisão que vai dar muito orgulho, não só e conforto a mim, mas a todos que estiverem comigo. Ok, eu quero só dizer, candidata, que o nosso debate com os presidenciáveis será na quinta-feira, tá bom? Tá bom, okay. Por gentileza, retomem seus lugares, muito obrigado por mais essa rodada. Vamos seguir pelo sorteio. Quem pergunta agora é o candidato Ibanez, do MDB. Por gentileza, candidato, pode se dirigir à nossa mesa de debates para formular a sua questão. A quem o senhor quer perguntar, candidato? Vou com o meu amigo Fraga.
Candidato Fraga, por gentileza. Candidato Ibanez, o senhor tem 30 segundos para formular a sua questão. Fraga, eu acho que esse artigo da Constituição você deve ter lido, né? Aquele que diz que os poderes têm que ser harmônicos e independentes. Então nós vamos, eleito governador, nós temos que nos relacionar com o Judiciário, com o Ministério Público, com as instituições desse país. Você, recentemente, depois de tomar uma condenação, você disse que o juiz era ativista da homossexualidade e recebeu uma nota de repúdio da ANB e do Ministério Público. Como você pretende se relacionar com essas instituições? Como sempre me relacionei muito bem. Eu só disse que ele era um ativista. Isso não é crime. Ser ativista não é crime. Você tem as suas posições definidas com relação ao LGBTI e eu respeito. Agora, as minhas posições são contrárias. Nós não comulgamos desse pensamento. Eu tenho outros pensamentos e outros valores. Não quer dizer com isso que eu seja contra ou que não respeite as pessoas. O único comentário que eu fiz foi esse, que ele era um ativista. Nada mais. O resto foi a imprensa que colocou. O meu comportamento com o judiciário sempre foi respeitoso, né? Ao contrário que você anda dizendo, anda adivinhando sentença, o seu processo fica parado há 6 anos e não anda, né? Você conseguiu, numa habilidade magistral, fazer que o meu processo, parado há 10 anos, andasse de uma hora para outra. Foi lá, um simples telefonema seu para o juiz, agilizou o processo. A cidade toda já sabe disso, Ibanez. A cidade toda sabe que o seu dinheiro realmente é a grande novidade, é o novo da campanha de Brasília, é o seu dinheiro, é o seu recurso. Você está comprando tudo, você compra pesquisa, você compra tudo. Eu espero que você não consiga comprar o voto. E é isso que eu estou ansioso para que no dia 7 realmente apareçam esses votos que você disse ter comprado. 1 minuto para... Bom, eu quero deixar a todos os servidores, juízes, membros do Ministério Público, dizer que independente de qualquer tipo de condenação que eu sei que eu não vou ter, eu sempre vou tratá-los com muito respeito. Fiz assim enquanto presidente da Ordem, tive vários embates com a magistratura, com o Ministério Público, no momento adequado e dentro do campo adequado. Então é assim que vocês serão tratados. Agora, no que diz respeito a esse tipo de acusação, Fraga, eu acho que você tem que realmente comprová-las. Está na Constituição também, que compete a quem acusa provar. E eu tenho certeza que você não tem nenhum tipo de prova, que se você tivesse, você já teria colocado para fora. E eu também, no que diz respeito ao LGBTI, ficou muito claro, eu como representante da Ordem, que sou diretor da Ordem, eu trabalho pela inclusão e não pelo ativismo. Agora, pelo jeito, você trabalha contra todos. Você trabalha contra as religiões, você trabalha contra as pessoas que têm sua opção de amor, e certamente esse não é um governo que o Distrito Federal merece. 1 minuto, candidato Fraga. Ibanez, Lorival, nem a pau. Cuidado. Vamos devagar, né? Você não é esse santo todo. Você tem vários processos. É que você tem um poderoso escritório de advocacia que te defende quando você não está à frente das coisas. Você tem o processo lá da improbidade lá da Câmara Distrital. Você tem o outro processo lá de Jacobina, que você conseguiu pegar dinheiro da educação. Você tem outros processos onde um cidadão foi demitido por fraude contábil. Calma, Ibanez, você não está com essa bola toda não. Vamos discutir. Eu quero hoje aqui falar das ideias, né? Quero falar das ideias, mas não dê uma de santo não, porque vai surgir oportunidade e você vai ver que o dinheiro não compra tudo não. Pode comprar algumas sentenças, mas com certeza não vai comprar a impunidade. Ok, candidatos, muito obrigado. Retomem seus lugares. Vamos para a última rodada desse primeiro bloco do nosso debate. Pelo sorteio, quem vai perguntar agora é o candidato Rogério Russo. Por gentileza, obrigado. Candidato Russo, dirija-se à nossa mesa. O senhor pode perguntar para o candidato Miragaia, a candidata Eliana. Pode. Eliana, por favor. Por gentileza, candidata Eliana. Candidato Russo, o senhor tem 30 segundos para formular a sua questão. Queria agradecer imensamente a população do Distrito Federal, que tem nos acolhido com muito carinho, agradecer à Rede Globo, aos nossos colegas adversários, principalmente agradecer a Deus por essa oportunidade. Helena, vamos falar de propostas. O Distrito Federal tem muito problema para ficar fazendo embate pessoal e denigrindo uma imagem do outro. Falar de educação.
Eu vou fazer um credenciamento das igrejas e das instituições, enquanto a gente constrói as creches, eu vou fazer um credenciamento de igrejas e instituições para que a gente já consiga rapidamente resolver essa questão da falta de creche. Sua opinião? Candidato, eu concordo em gênero e número com essa ideia, porque a proatividade é essencial para quem quer administrar e administrar bem. Então, essa iniciativa de antes mesmo que as creches sejam construídas e já fazer credenciamento de entidades sociais para que possam fazer a gestão dessas creches é muito importante. Mas a educação é essencial em todas as fases da vida de uma pessoa, não apenas no sentido das creches, mas da escola do ensino infantil, fundamental, médio, até chegar às faculdades. E é muito importante o planejamento, que nós possamos planejar. E hoje nós temos um instrumento valiosíssimo, que é o cadastro de nascidos do SUS, que nos permite saber a quantidade de crianças que nascem e, portanto, projetar o número de vagas necessárias para creches e para as escolas de um modo geral. É muito importante também, quando se fala de educação, a valorização dos profissionais da educação. Hoje a autoestima dos professores está lá embaixo e nós precisamos dar uma atenção muito especial para eles, como também trazer um novo plano de cargo de salário, mas manter as escolas, entregar as escolas numa qualidade que as crianças gostem daquele espaço é muito importante. E dar segurança, porque a criança precisa ir e voltar da escola com segurança, um policiamento sempre presente. 1 minuto para a réplica, candidato. Eliana, está correta. No meu governo, a igreja vai ser parceira. Diferentemente do atual governo, que derrubou igrejas, no meu governo as igrejas serão parceiras, exatamente no contraturno, para que possam, além de creches, desenvolver trabalhos de capacitação, de formação profissional, de formação de jovens, de formação e capacitação de mulheres. Sem falar em mulheres, começamos o Outubro Rosa, e aqui as nossas homenagens, né, que todas possam fazer o diagnóstico, né, e a prevenção do câncer de mama. E essa questão da educação é muito importante, por isso que também, além da questão infantil, no meu governo, no ensino médio, todos os alunos vão aprender uma profissão, além das escolas técnicas, mas é muito importante para enfrentar esse desafio desses 320, 330 mil desempregados, que os nossos jovens saiam já do ensino médio com uma profissão para que possam realmente desenvolver e ter esperança nas suas vidas. 1 minuto, candidata Eliana, para a senhora concluir. A minha proposta de tempo integral será com apoio de todos os órgãos de governo. Eu quero que a Secretaria de Saúde envie equipes multiprofissionais para ver se os meninos têm problema de visão, de audição, de dente, enfim, um menino bacana ali para estudar. Que a Secretaria de Agricultura leve